Bom, nós temos vindo numa longa jornada falando de obsessão, né? A obsessão é um processo extremamente complexo que vocês já tiveram, né, várias oportunidades de perceber aqui nas nossas aulas. Também já vivenciam essas questões de obsessão no dia a dia. Todos nós vivenciamos, isso vocês já aprenderam. E ao longo dessa jornada, nós entendemos o quão precisamos estar atentos a essas questões de obsessão, porque elas são consideradas assim, elas podem fortalecer o adoecimento em que estamos naquele momento. Só que a gente estuda o que é o processo obsessivo, como ele acontece, como ele se desenvolve nas pessoas. Estudamos um pouco desse sentimento que temos em relação ao mundo espiritual. E na semana passada nós estudamos um pouco quem são os obsessores. Perante eles, como devemos agir. Mas e perante os obsidiados? Como devemos agir? Quem são essas pessoas? O que acontece com elas? O que elas vivenciam? Então hoje nós vamos falar perante os obsidiados. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela até choca, não é? Ela choca porque a gente vê na prática o que os nossos olhos físicos não podem ver. Então vocês imaginam que um obsessor é alguém que realmente recolhe nossas energias. Ele coleta essas nossas energias. Mas muitas vezes não. Podemos nos revoltar contra esses irmãos infelizes que são os obsessores, por fazerem isso, né? Por se prejudicarem e prolongarem ainda mais o seu processo de cura espiritual. Mas esquecemos que o obsidiado compactua nesse processo, que a grande responsabilidade é dele. Hoje vamos estudar um pouquinho e entender como nós, que podemos ser a qualquer momento obsidiados, contribuímos com a obsessão. E contribuímos significativamente, vocês vão entender. Então vamos lá. A próxima foto vai chocar vocês um pouquinho também, tá? Se preparem. Não tá passando aqui. Agora foi. Choca, né? Pois é. Porque a obsessão se processa das maneiras mais estranhas. Ela está muito relacionada aos nossos sentimentos e pensamentos. Ela está muito relacionada à fixação mental. E se nos fixamos a condições como essa que vocês estão vendo aí, ela vai acontecer mesmo. A gente estuda bastante no Espiritismo as obsessões especiais. Nós falamos aqui sobre elas também. Vocês devem se lembrar que as obsessões especiais, elas também são possibilitadas não apenas do desencarnado para o encarnado, mas do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado. São as obsessões especiais. E quando nos ligamos e nos prendemos muito a uma situação única, a um pensamento único, a um desejo único, ele nos prende, ele realmente nos aprisiona. Somos escravos dos nossos pensamentos. Somos escravos de nós mesmos. A libertação, na verdade, ela está dentro de nós. E ela pode ser possibilitada por mim a qualquer momento, quando eu quiser. Mas eu ainda não compreendo, não entendo isso. Então hoje eu convido vocês a entenderem como eu sou responsável pelo processo obsessivo. E como eu devo agir perante pessoas que estão sofrendo um processo obsessivo. Isso que nós vamos entender melhor hoje. Para chegarmos nesse ponto, vamos entender algumas coisas importantes aqui. Sempre que há obsessão, convém analisar em profundidade a questão de perfeita sintonia que mantém o obsidiado com a entidade obsedante. Pode ver nessa foto. É um casamento. Ele está encarnado, ela está desencarnada. Porém, ambos estão conjugando no pensamento do matrimônio, mesmo que ela tenha desencarnado. Vejam, sintonia. Por isso que eu trouxe. Ah, mas é amor. Não. Amor que aprisiona não é amor. Amor que aprisiona é egoísmo. Não é amor. Não é? Então, o processo obsessivo, ele se constitui porque nós nos enganamos.
Acreditamos realmente que aquele sentimento que nos prende à terra, nos garante esse egoísmo, ele na verdade, ele é amor, ele é algo puro, quando ele não é, porque quem ama, liberta. Quem ama, liberta. Por isso eu trouxe essa foto para vocês. Ela é muito interessante, não é? As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Por que eu não consigo me libertar? Eu não consigo me livrar dessa obsessão. Eu não aguento mais esses pensamentos na minha cabeça. Só que a responsabilidade, na verdade, é nossa. Porque os pensamentos são meus. Mas eles não saem da minha cabeça. Pois é, precisamos trabalhar com isso. Ninguém está dizendo que é fácil, tá? Pensem nisso. Ninguém disse, é fácil, segue aqui. Você vai mudar seus pensamentos. Não é isso que estamos dizendo. Mas são as nossas imperfeições morais que nos prendem naqueles pensamentos. Porque somos muito imperfeitos. Eu costumo usar bastante uma expressão aqui em todas as palestras que faço, que é: somos crianças. Ontem eu fiz uma preleção aqui, não sei se tinha alguém aqui assistindo, você tá. E eu falei que somos enfermos, e somos realmente, porque a preleção é que Jesus disse que quem precisa de médico são os doentes, não os sãos, não é? E é verdade, e nós somos espíritos enfermos por conta do estágio evolutivo que nos encontramos. Somos muito imperfeitos. E achamos que não. Achamos que somos boas pessoas. Uma vez eu estava dando uma aula e uma aluna falou assim, foi muito interessante na aula, ela disse: nossa, é uma pessoa tão... Nossa, queria lembrar a expressão que ela usou. Tão boa, né? É uma pessoa assim tão boa. Aí eu pensei, eu disse a ela assim, olha, veja bem, a nossa régua de bondade ela é muito baixa, né? A gente acha que as pessoas na Terra são boas, quando na verdade estão muito longe de entender o que é a bondade verdadeira. Quando compreendemos o quão bom é Jesus, o quanto ele não cabe nesse corpo que temos, compreendemos o quanto somos imperfeitos. A nossa régua de bondade precisa subir. Mas ele nunca fez nada para ninguém, a gente acha que isso é ser bom. Nunca fez o mal, mas também nunca fez o bem, então ele não é bom. Entendem? Porque o bem, porque a gente precisa fazer uma análise complexa de como estamos aqui buscando essa evolução. Existem obsediados em variedade infinita, sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios genericamente denominada distúrbios mentais, merecendo destaque causa kármica. Imagina que você todos os dias faz tudo o que é possível para se libertar da obsessão. Todos os dias você levanta, você pratica a caridade, pratica o amor, trabalha, não reclama, ora de coração e mesmo assim ainda sofre processo obsessivo. Você fala, mas eu faço tudo certo. Por que ainda estou sofrendo obsessão? Causa kármica. Provavelmente você tem inimigos de outras... Provavelmente não. Certamente. Faça uma reflexão aí agora. Vocês fizeram inimigos nessa encarnação? Nesta que vocês conseguem se lembrar? Não precisa me responder, só pensa. Conseguem pensar em alguma pessoa? E quando eu falo fazer inimigo, não é um inimigo que você prejudica realmente, que você rouba os bens, que você mata, que você... Não é disso que eu tô falando. Tô falando no local de trabalho. Você fez inimigos? Pessoas que não gostaram da sua atitude? Pessoas que não gostam de você? Todos fazemos inimigos o tempo todo nessa encarnação. Então imagine nas encarnações anteriores onde éramos menos evoluídos. Quero acreditar nisso. Que éramos menos e evoluímos um pouco. É bom acreditar nisso. Quantos inimigos fizemos? Quantas pessoas fizemos sofrer? E mesmo que sejam inimigos de encarnações bem pregressas, não importa. Talvez eles ainda estejam presos num círculo de ódio por nós. E não é fácil se libertar disso. Joana de Ângeles, ela traz esse ensinamento bastante interessante aqui. Ela diz assim, agora eu vou ter que pôr meu óculos, porque ficou muito pequenininha aqui a letra. Jornaleiro da eternidade, o espírito conduz os germens kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando a comunhão nefasta. Comunhão nefasta. Eles se unem.
Obsediado hoje, obsessor de outras vidas. Aqui eu tô falando de outras vidas, não dessa vida aqui, okay? De nossos inimigos de outras vidas. Depois eu vou falar dos dessas, tá? Toda a complexidade reside no fato de que os envolvidos na trama que ora os reúne outra vez são semelhantes. Olha que interessante que a Joana traz. Somos semelhantes a eles. Julgamos. O obsessor está me prejudicando. Ué, mas espera aí. Somos semelhantes. Nos afinamos, mantemos a mesma sintonia. Eles não conseguem agir sobre nós se não forem semelhantes a nós. Lembrem disso. Vocês percebem como aqui a gente tira um pouco a responsabilidade das costas do obsessor? Que ele é o vilão, ele é o malvadão, ele me prejudica, ele me faz o mal, ele se compromete. E eu, que sou obsediado? Moralmente exigindo da vítima humana um esforço que esta quase nunca se dispõe a realizar. Por isso que eu adoro a Joana. A Joana não tem dó não, gente. Ela puxa a orelha mesmo. Por isso que eu adoro ela. Ela faz com que a gente olhe realmente para a situação como ela se processa. Pare de se vitimizar, de sentir pena de si mesmo. Lógico. Olha isso. O esforço que essa quase nunca se dispõe a realizar. A vítima quer ser curada sem se esforçar. Ah, eu vou à casa espírita porque lá eles me dão um passe. Só que aí eu saio da casa espírita e faço a mesma coisa que eu fazia antes. Adiantou? Não adiantou. O esforço vem do obsediado, pessoal. Ele que tem que lutar. Mais uma vez, não estou dizendo que é fácil. Ninguém disse que é. E todos nós sofremos processo obsessivo. Todos. Inclusive nós que trabalhamos aqui na casa espírita, tá? Todos nós. Tudo bem? Porque a gente vem aqui, ensina, fala sobre isso, estudamos o assunto, mas isso não significa que nós estamos sujeitos às mesmas questões. Deu para entender? Isso precisa ficar bem claro. A dificuldade se estabelece na cura em razão do denodo com que se deve aplicar o homem pela própria transformação moral, sem a qual o fenômeno obsessivo se alonga até as consequências mais lamentáveis. Reforma íntima. O Espiritismo nos ensina que para nos libertar, para melhorarmos, evoluirmos, progredirmos, devemos nos reformarmos intimamente, mudar quem somos. Essa mudança se processa em nossas vidas e às vezes de formas lindas, às vezes de formas muito sofridas. Só que quando a forma é sofrida, você sai daquela situação e é tão bom. Parem para pensar, quantos momentos de muita dor e dificuldade eu vivi e aí a hora que eu saí eu falei, nossa, como eu tô forte agora. Aquilo foi bom para mim. Então nos lamentamos enquanto estamos vivendo a situação difícil, a dor, a penura, mas quando saímos daquilo, nossa, olha o que eu consegui fazer. É tão importante para nós espíritos. Então sempre devemos lembrar disso nos momentos em que estivermos passando por esses processos difíceis na nossa vida. Eu vou sair disso, eu vou superar e vou estar forte, isso é verdade. Estaremos mais fortes. O que para as demais criaturas passa despercebido no capítulo das imperfeições morais, os espíritos perturbadores e enfermos identificam, em razão da afinidade que se estabelece naturalmente entre os primeiros. O que para outras pessoas passa despercebido, o que você está vivendo, o que você está sentindo, para eles não. Eles veem, eles sentem, eles medem. Sabia que há escolas para obsessores no mundo espiritual? Vocês sabiam disso? Pois é. Escola de vingadores, escola de obsessores. Eles aprendem a como obsediar. Eles aprendem todas as técnicas, como eles fazem a leitura, o que eles precisam fazer. Há escolas. Interessante. Avaliem como é interessante. O obsessor é um espírito profundamente enfermo e infeliz, carecente da terapêutica de amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo, para que ele se transforme, se sublime. Deixe-se seus hábitos perniciosos para lá e se sublimar. Terapêutica do amor. É o amor que cura todos os males. Não temos que odiar os obsessores, pelo contrário. Quem assistiu o filme de Divaldo Franco deve ter observado que o obsessor que o perseguia durante toda a sua vida, né, no final o perdoou e foi embora. E só o perdoou quando o Divaldo conseguiu provar para ele quanto ele amava. E pegou a sua mãe, que era a mãe dele numa encarnação anterior, para criar. Mesmo não tendo mais espaço na casa dele. Mesmo ele não podendo recolher, ele recolheu. E aí ele entendeu o quanto o Divaldo amava. É a terapêutica do amor.
Tudo que ele fez, tudo que ele trabalhou não foi o suficiente. Só na hora que o obsessor entendeu o amor é que ele realmente desistiu, foi embora. Olha que coisa bonita, que lição bonita. E às vezes sentimos raiva, devolvemos com raiva. Sempre devemos devolver com amor. Pensem nisso. Ama aquelas criaturas que mais sofrem na terra. Ama aqueles que todo mundo quer deixar de lado porque eles não têm valor e importância. Ama incondicionalmente porque é filho de Deus e tanto quanto nós está progredindo. Ama porque ele sofre tanto ou mais que eu. Ama porque ele precisa do meu amor, simplesmente. Ama porque Jesus nos ensinou a amar. Simples assim. A gente é que complica. Jesus disse, amem. Acabou. Na verdade, Jesus precisaria ter dito só isso. Amem. Já resolveria todos os problemas, não é? Olha que coisa bonita. O obsidiado, por sua vez, vinculado vigorosamente à retaguarda, assaltado quase sempre pelos fantasmas do remorso inconsciente ou do medo cristalizado. Quem nunca sentiu culpa? Quem nunca sentiu remorso? Quem nunca se arrependeu de ter feito algo? É impossível. Não é impossível? É impossível. Todos nós sentimos culpa. A culpa é um processo importante para nós porque ela nos mostra que cometemos um erro. Puxa, não devia ter feito isso. Ai, que caca que eu fiz. E agora, como eu conserto? A culpa, ela tem esse valor importante. Porém, o grande problema é que nós, pelas nossas imperfeições morais, cristalizamos esse medo. Cristalizamos essa culpa em nós e ficamos revisitando essa culpa. Não seguimos em frente. E ao revisitar essa culpa, eu não saio dela, eu fico naquele círculo vicioso. Ai, mas é porque eu fiz isso, tá? Mas quando você revisita a culpa, você está com pena de você, de mais ninguém. O que você fez, que fez com que você se sentisse assim, pouco importa. Não é aquela pessoa que você prejudicou que está importando. Revisitar a culpa é olhar para você e falar assim, ai, coitadinho de mim, eu sofro porque eu fiz isso, eu não devia ter feito, eu me arrependi. É vitimização também, não é? Quando você sente culpa, a única pessoa que o olhar é só para você mesmo. Já pensaram assim? Ah, mas eu machuquei ela, tá bom, como eu posso consertar? Ficar sofrendo pelo que eu fiz não resolve. Ah, é fácil? Não, ninguém está dizendo que é fácil. A culpa é um processo doloroso. Todos nós sentimos culpa. Mas, a gente aqui na Casa Espírita, nosso papel, pessoal, é trazer uma reflexão racional. Porque somos espíritos inteligentes. Somos pessoas capazes de discernir sobre o certo e o errado. Somos pessoas que estamos aqui para acordar, porque estamos dormindo. Eu ouvi uma palestra de Haroldo Dutra, ele disse que nós vivemos um torpor, automáticos durante a encarnação, num torpor. Enquanto não despertarmos, acordarmos, formos conscientes do que temos que fazer, sofreremos as consequências da nossa própria incúria e invigilância. E esse processo de culpa se manifesta, inferioridade e culpa, conduz o fardo das vítimas para necessário reajustamento através do abençoado roteiro carnal, beleza? Então eu fiz o mal, prejudiquei alguém. Se nessa encarnação eu não consigo consertar, provavelmente estarei ligado àquela pessoa em outras vidas e não tem como fugir disso, não tem. Não tem. A gente responde pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E não é punição, não. Não é punição porque a nossa consciência não nos liberta. Quem sente culpa somos nós, não é Deus falando, sente culpa. Não é Ele te punindo. A nossa consciência sabe que erramos porque a lei divina está em nós. E como ela está em nós, nós nos julgamos. E ao nos julgarmos, nos acrisolamos na culpa. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Nossas imperfeições morais, o nosso não entendimento desse amor sublime que preenche realmente. É disso que a gente está falando. Então aquela criatura e eu estaremos ligados até que haja o reajustamento. Ela nascerá na minha família comigo, ela será alguém que eu terei que cuidar, ela será um espinho cravado na carne. Paulo de Tarso dizia, nas suas cartas, que ele tinha um espinho cravado na carne. Nunca ninguém conseguiu explicar de que espinho Paulo falava, e qualquer coisa que você ler a respeito disso, você não vai achar. Eu quero acreditar, que esse espinho cravado na carne era uma lembrança constante de todas as coisas erradas que ele tinha feito, que ele precisava fazer o bem, porque a sua missão foi estratosférica.
E se ele não podia desistir, porque graças a ele, que todo o conhecimento de Jesus chegou a nós, graças a Paulo de Tarso. E ele dizia que ele tinha um espinho cravado na carne, fazendo tanto bem quanto ele fez. Divaldo Franco tinha aquele obsessor, então vamos reclamar dos nossos pequenos obsessores? Ou vamos buscar o reajuste? Tem um livro do Chico Xavier, psicografado por ele, pelo Espírito André Luiz, chamado Ação e Reação. Alguém já leu? Claro, né? Você tinha que ler, né, querida? Muito bom. Quem não leu, eu recomendo. Na verdade, eu recomendo que leia a série inteira, porque Ação e Reação é um dos últimos, tá bom? Mas olha só que bonito que fala lá. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida. Qualquer sombra da nossa consciência jaz impressa em nossa vida. Até que a mácula seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho, com o pranto da expiação. Não tem outro jeito, não tem outro remédio, tá? Geralmente, estas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmos, cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribui na Terra. Amancheias e imprime-lhes temporária vitalidade. O que ele está dizendo aqui? Difícil entender, André Luiz, né? Por isso que não é todo mundo que gosta de ler. Ele está dizendo que você se aprisionou na culpa, criou processos mentais que te fazem revisitar aquela situação constantemente, você fica revisitando. Quando você faz isso, o seu cérebro marca na sua frente uma miragem, uma fotografia. Aí as inteligências desencarnadas pegam essa miragem, essa foto que nós chamamos no espiritismo de forma-pensamento e fazem com que ela fique ainda mais viva, mais bonita e que ela não saia da sua cabeça. O processo obsessivo está aí. Quem criou a imagem foi o obsessor? Não. Nesse livro Ação e Reação é belíssimo porque tem um momento em que o orientador que está ensinando para o André Luiz sobre obsessão, sobre tudo que acontece nesse livro, de ação e reação, né? Olha o nome do livro, Ação e Reação. Ou seja, a reação é em função do que você fez, da sua ação. E aí, o dirigente da casa, ele vai consultar um obsessor. Ele leva o André Luiz para conversar com o obsessor. O nome do obsessor é Leonel. E aí o Leonel começa a explicar como é que ele faz, como é que eles fazem para obsediar. Por isso que esse livro é tão interessante. E aí, eu vou contar para vocês como é. Tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida infinita. Tudo que nos escraviza a ignorância, a miséria, a preguiça, ao egoísmo, à crueldade e ao crime é fortalecimento da treva contra a luz do inferno, contra o céu. Efetuada, só que aqui é depois da morte, por isso que tem essa foto de céu e inferno que vocês estão vendo aí, ó. Efetuada a supressão do corpo somático, que é o corpo físico, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações mentais menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. A gente acredita que quando a gente desencarna, a gente vai para o céu ou para o inferno, ou para o umbral, se você for espírita. Isso não existe. O que acontece com você é a sua criação mental que permanece, a sua faixa vibratória. Você estará onde o seu pensamento, onde a sua mente definir que você vai estar. É tudo a criação mental nossa. Nos afinamos a faixa vibratória com a qual desencarnamos. Desencarnei nessa faixa, permanecerei nessa faixa, nesse lugar. Deu para entender? O inferno está em nós, no nosso pensamento, revisitando a morte. Os espíritos que atendemos na casa espírita, na verdade, o que eles estão fazendo é presos à cena, às vezes, do próprio desencarne, revisitando a sua própria morte, constantemente. É fixação mental. Como queremos desencarnar? Sendo manipulados por outros espíritos que se aproveitam da nossa condição ou não? Então a obsessão continua depois do desencarne. Aqui é o ensinamento que o Leonel, o espírito que escreveu aqui, que o obsessor que eu comentei do livro Ação e Reação, ele ensina para André. Olha que legal, pessoal.
Na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço, com velocidade igual à da luz. Então nós sabemos que a cena que é gerada na televisão são elétrons correndo ali, que formam as imagens. Energia elétrica, não é? Ondas que saem naquelas ondas da televisão. Aí se forma a imagem, não é assim? Ótimo, a gente sabe disso. Mesmo que a gente não entenda da área, a gente sabe disso. Num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção. Então tem os elétrons que estão doando e os que estão recebendo. As ondas elétricas estão indo e vindo, certo? Compreendendo-se num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas. Então aquela onda forma uma imagem que é enviada e ela também pode ser captada. É isso que ele está falando, dos fenômenos de energia elétrica, de campo magnético, de ondas. É disso que ele está falando. Aí ele fala assim, ó. Simultaneamente, depois de atravessar imensos domínios do espaço. O pensamento, força viva e atuante cuja velocidade supera a da luz. Só que eles atuam na velocidade da luz. O pensamento é mais rápido. Então você consegue formar quadros mentais e ondular esses quadros mentais e enviar esse pensamento mais rápido do que esses elétrons da imagem da televisão. Olha o que você é capaz de fazer. E você não entende que é você que forma os quadros mentais que te colocam naquele buraco que você está vivendo. É você, com os seus pensamentos. Olha aqui, olha que legal. É uma racionalização da situação, pessoal, para a gente compreender. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós. Então, quando desejamos o mal, nosso pensamento de mal para aquela pessoa volta para mim. E aí fico naquele círculo de dor, penúria, miséria. Mas fui eu que emiti. Eu que desejei o mal. Eu que quis que aquela pessoa pagasse pelo que ela fez. Fui eu. Interessante, não é? Aí o Leonel fala assim, olha que legal, do espírito científico é legal. Tá? Nós aqui somos estudiosos, então é tudo legal. Aprendemos nas escolas de vingadores, olha isso, aprendemos nas escolas de vingadores, pessoal. Ele está dizendo, eu sou um obsessor, aprendi. Que todos possuímos um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Que nos caracteriza, pensamentos em que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Aquilo que desejamos profundamente é o que toma conta da minha vida e é o reflexo, é o que eu emito. Se estou atrás de dinheiro, é isso que eu emito. Se estou atrás de fazer o mal, é isso que eu emito. Se estou atrás de fazer o bem, é isso que eu emito. Assim criamos a nossa personalidade. Assim é que a crueldade é reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usuário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é reflexo do santo. Em qual desses vocês querem estar? Podem decidir. Só que eles leem que reflexo é o seu. Você está emitindo e ele está captando. E ele vai colocar com você, que é isso que eles fazem. Definem quem é o grupo de obsessores que estará em você em função da afinidade que você desenhou para você. Conhecido o reflexo da criatura, é muito fácil superalimentá-la com excitações. É o Leonel falando ainda. Excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. E criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Sabe quando você percebe a pessoa fixada num único pensamento, que ela só pensa naquilo? Nós temos que ajudar. A pessoa está num processo obsessivo grave. Já está grave. Ela só pensa naquilo. Se vocês conhecem pessoas assim, pode se preocupar, precisa de ajuda. Alguma diligência para situar entidades outras que lhe adaptam de um modo de sentir e de ser. Olha, eles escolhem as entidades. Você combina com aquele modo de sentir e de ser daquele ali. Vai lá, ele é todo seu. Percebem? Pessoal. Quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos. Ele era o líder ali, né? Então, eu não tenho tempo, mas eu mando lá o meu pessoal. Por isso tem as escolas de vingadores. Interessantíssimo, não é? Eles podiam usar essa inteligência para o bem, né? Mas eles não usam. Porque são ignorantes e falhos e imperfeitos. Como nós. Como nós. Lembra que eles se afinam.
E aí ele termina: através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionar o campo sensorial. Suas próprias criações. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. Quando estacionados na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito. As grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente convertem-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros dos nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Isso é o mesmo livro, só que é o espírito orientador ensinando para o André Luiz. Bonito, né? Agora a foto melhorou, né? Agora a imagem traz um pouco mais de raiz, pelo amor de Deus. É assustador, é chocante? É, mas é a realidade, pessoal. E a gente precisa conhecer, entender, estudar, ver como eles agem, porque é só assim que a gente consegue ajudá-los. Ah, eu quero afastar. Não, você não quer afastar, você quer ajudar. É o que nós queremos fazer. Não, você quer afastar, tá? O afastar, nesse caso, é você romper o vínculo que te prende ao obsessor. Mas não odiando a ele, porque ele não merece seu ódio. Ninguém merece nosso ódio. Ninguém. Mesmo a pior das criaturas na sua visão, mesmo aquela que comete os crimes mais hediondos, merece o seu ódio. Porque nós fizemos tudo aquilo que aquela pessoa que você está julgando já está fazendo. Não esquece disso. A terapia espírita, ela nos diz assim, ela convida o enfermo à responsabilidade, à autoanálise honesta. Conseguem fazer uma autoanálise honesta de quem eu sou de verdade, não quem eu pareço ser? A personalidade é uma máscara que nós criamos para parecer ser alguém que não somos perante a sociedade e ficarmos bem perante eles. Sabiam disso? Isso é personalidade. Agora, quem eu sou de verdade? Autoanálise honesta. Romper em definitivo com as imperfeições. Reformular propósitos de saúde moral. Mergulhar nos rios claros da meditação para prosseguir revigorado. Quem é que faz meditação? Levanta a mão. Ó, bem pouca gente. Meditação é uma cura muito importante, viu? Recomendo, pessoal. Buscar sua melhoria íntima, lembra da reforma íntima que eu falei? Realizar sincero esforço. Pensar em nova esfera mental. Como eu mudo meu pensamento? Vigiar e orar. E assim Jesus nos ensina. Vigia e ora, assim o Espiritismo nos ensina. Muda o teu padrão de pensamento. Eu não vou mais pensar assim. Eu não vou me prender assim. Você pode ficar tentando me sugestionar quanto você quiser. Eu não vou deixar. Como eu reconheço se alguém está obsidiado? O obsidiado demonstra alterações no campo das ideias e no comportamento. Você percebe que a pessoa está diferente. Ela tem outra atitude, outra conduta. Pessoas com experiência no atendimento espirituais podem perceber os sinais de alteração. Aqui na casa espírita, para as pessoas que atuam na mediunidade, é fácil às vezes perceber, tá? É muito fácil até. Mas e eu, que olho alguém e não tenho esse treinamento? Eu tenho que prestar atenção na conduta da pessoa. A percepção de fluidos e a vivência podem ser bons auxiliares na verificação do estado obsessivo, mas não são meios infalíveis. Imagina que você chega perto da pessoa e se sente meio mal, sabe? Nossa, ela, ai meu Deus, não quero ficar perto dessa pessoa. Provavelmente essa pessoa está com uma carga negativa bem pesada e talvez com obsessores. É uma forma da gente tentar reconhecer, quando a gente não está acostumado com isso, tá? Mas tem alguns sinais, olha, que são muito claros no obsediado, olha. Olhar fixo, esgazeado ou fugidio. A pessoa desenvolve alguns tiques e cacoetes que você vai identificar que são estranhos. Desalinho, desleixo, excentricidade. Sabe aquela pessoa que era toda arrumadinha, de repente começa a ficar meio relaxadona? Presta atenção. Agitação, ela está muito agitada, muito inquieta, muito intranquila. Medo e desconfiança injustificada. Sabe a pessoa da teoria da conspiração? Tá todo mundo conspirando contra ela. Ai, o mundo é ruim, o mundo é amargo, o mundo é isso, o mundo é aquilo. Não tem nada de ruim no mundo, tá? Quem faz o mundo do jeito que ele é somos nós. Não podemos esquecer disso. Apatia, sonolência, mente dispersiva. Sabe a pessoa que não consegue se concentrar? Nunca. A mente está sempre dispersiva? Pode. Pessoal, isso aqui não é regra, tá? Pode significar processo obsessivo. Não esqueçam disso, não é regra. Excesso no falar. Ai, gente que fala muito, ri muito.
não fala absolutamente nada ou tá sempre triste. Agressividade gratuita, pessoa que sabe, estoura com facilidade, tá sempre colérico, que é difícil de conter, você não consegue controlar a pessoa. Ataques que levam aos desmaios, rigidez, inconsciência, a pessoa perde a consciência, contorce. Pranto incontrolável sem motivo, a pessoa chora por qualquer motivo, sem, né? Orgulho, vaidade, ambição e sexualidade exacerbada. Sexualidade exacerbada é muito claro que são processos obsessivos. Os espíritos se aproveitam de pessoas que fazem isso, porque há muitos, né, precisando disso, pela sua condição espiritual. Como curar? Real mudança de comportamento moral do enfermo espiritualmente. O único jeito de você quebrar, não é a afinidade que une o obsessor e o obsidiado? Rompe o vínculo, é o único jeito. E para romper o vínculo, tem que ter uma transformação moral da pessoa que está sendo obsidiada, do obsidiado. Sem a transformação moral, mudança de comportamento, não tem jeito. Ela pode vir aqui no centro espírita, levar paz, a gente recolhe os espíritos, mas aí a hora que você sai, você permanece com aquele pensamento, eles voltam. Não adianta nada. Ah, mas vocês não seguraram lá na casa? Tá, uma parte talvez. Mas e os outros? Não tem escolas de vingadores? A gente não acabou de ver isso? Quer realmente se libertar da obsessão? Muda. Muda a sua vida. Muda quem você é. Entende que você é um ser em evolução buscando sua perfeição e que você quer ser como Jesus. Entende isso. Entende que essa encarnação aqui na Terra vai durar 80, 90 anos e depois? Somos espíritos que não morremos. Somos imortais. E depois? Quantas vidas já tivemos? Essa vida aqui não significa nada. Ontem era janeiro, nós já estamos em novembro. Não entramos em novembro, é outubro ainda, né? Tá quase. Janeiro foi ontem. A encarnação passa assim. Vale a pena a gente se transformar? Vale. A diagnose da obsessão é fácil. Eu não falei pra vocês que aqui a gente percebe facilmente a obsessão? A obsessão, diagnosticar a obsessão é fácil. E tirar ela. Pois é. Não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor que se encontra semi-louco, o perseguidor é o obsessor, senão educar aquele que lhe sofre a pressão, a fim de que se rompam os vínculos que o emanam. Mas é fácil fazer isso? Não. A pessoa, às vezes, ela não consegue perceber que ela está nesse processo. Não consegue, é difícil fazer essa mudança. Então, aqui tem outras sugestões importantes. Prece sincera para acalmar a situação, porque os amigos espirituais ajudam a mudar aquele padrão. A fluidoterapia afasta temporariamente o agente. Fluidoterapia é o passe, tá bom? Que vocês recebem aqui. A gente consegue, quando dá o passe, harmonizar o padrão vibratório da pessoa e eles serem recolhidos. Produzir no bem o suficiente para anular o mal que praticou. Só se anula o mal com o bem. Então tem que produzir a mesma quantidade de bem do que o mal que você fez. Sem esforço e sem sacrifício pessoal, não tem jeito. Tem que ter sacrifício pessoal, tem que mudar. Tem que mudar de verdade. Inclusive os vícios, que são... A maior fonte de obsessão são os vícios. Se você os tem, reflete sobre eles. Talvez eles estejam te prejudicando muito. Vigia. Mesmo Jesus, quando curava qualquer enfermo, recomendava que o mesmo não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse algo pior, ensinando que só a libertação das imperfeições morais dá ao homem a paz e a saúde integral. Joana de Ângeles. Só isso. Só Jesus. Só o processo de refazimento. Só a mudança. Só a renovação íntima. Só a entrega. Ai, mas eu tenho que ir na casa espírita todo dia. Tem. Não estou dizendo que você tem que ir todo dia. Mas assim, quanto eu tenho que trabalhar? Muito. É suficiente? Ainda não, com certeza. Entenderam? Porque a gente ainda está muito longe. Mas se nós quisermos realmente a mudança, a gente começa com pouco e vai aumentando, porque essa mudança, ela vai se processando na nossa vida. E tudo que fazia sentido antes, para de fazer sentido. Para de fazer sentido. E você vai olhar para quem ainda está naquela vida e falar, nossa, eu era daquele jeito, agora eu não sou mais. Pois é, isso é progresso, educação moral. É a gente realmente entender para que estamos aqui, para quê? Para evoluir, para crescer, para nos desenvolvermos. E o único jeito é amando, praticando a caridade, deixando sim de fazer coisas que eu estava acostumado, porque eu achava que me trazia felicidade, porque não traz de verdade. Preenche um vazio impreenchível, que nunca será preenchido. Porque a única coisa que traz paz verdadeira é quando você vê alguém que estava sofrendo muito
se recuperar e melhorar. E você fala, nossa, eu fiz alguma coisa boa. Isso sim traz alegria de verdade, pessoal, no coração. É isso. Espero que vocês peguem essas lições e possam olhar para dentro de si mesmos. Não há julgamentos de ninguém na casa espírita. Todos nós somos muito falhos e imperfeitos. Todos nós estamos em processo evolutivo. Todos nós temos as nossas mazelas e dificuldades. Todos nós temos obsessores em torno de nós, que são irmãos sofredores tanto quanto nós. O único jeito de nos recuperarmos é nos unirmos em oração, em vibração, em prece. É acreditarmos que esse mundo pode mudar e melhorar. É termos a certeza de que todo mundo que está lá fora precisa da nossa ajuda, porque nós estamos aqui dentro. Nós demos um passo. Vamos continuar, porque tem muita gente em grande sofrimento na Terra. E o único jeito da Terra é evoluir. E passar realmente de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração é com todo mundo trabalhando junto para o bem da humanidade. É isso que nós precisamos. E o único jeito, só tem uma receita, só tem uma fórmula, que é amor. Amor, muito obrigada. Significa que eu consegui ensinar alguma coisa. Amor é o único jeito, o amor verdadeiro, que não julga, que olha para a pessoa e lembra que é uma alma, que precisa que você estenda a mão. E que se ela fosse uma pessoa que não precisasse de ajuda, que não fosse doente, que não fosse enferma, ela não estaria aqui do meu lado. E eu também não estaria, então. Estamos todos no mesmo barco. Então vamos fazer uma prece de encerramento.